Vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscando o auxílio dos guardiões, pedindo que eles adentrem o nosso lar, com tochas, com espirais, fazendo toda a proteção. Nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, de Maria Amélia, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, e buscando a sintonia maior com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor, de entendimento, que possamos expandir a nossa consciência e os nossos sentimentos numa tarde de estudo, com muita fé, com muita esperança, com muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós Nós paramos paramos. em a aquisição da cultura da alma abençoada em suas finalidades. Paramos aí. E você falou que ia falar. Nesse mesmo parágrafo, eu anotei na segunda frase o seguinte: sentimos-nos grandes por deter alguma resposta sobre os enigmas da vida, e doarmos alguns pratos de sopa. Fundamos casas de caridade e promovermos algumas iniciativas louváveis. Ninguém pode contestar o valor de tais ações. Elas, porém, não nos tornam paladinos do amor cristão. São apenas os primeiros movimentos depois de milênios de tresloucada ilusão e paralisia mental no bem. Eu anotei isso daqui só para que a gente esteja humilde com relação às nossas realizações, né? Porque a gente já deve ter feito muita besteira no passado, né? Com comentário? Sim. E assim, e é por isso que assim, é uma bênção, uma misericórdia de Deus a gente não lembrar, né? É. Porque se a gente lembrasse, como que nós ficaríamos? Aí eu anotei o próximo parágrafo também. Nossa história evolutiva é marcada por desvios clamorosos. Assim como o filho pródigo do Evangelho, abandonamos o roteiro de iluminação que nos estava destinado e optamos pelos descaminhos do egoísmo. O efeito desse trajeto desvairado foi o vazio existencial expressado em sutil e cruel sentimento de carência e incompletude, que alicerça inumeráveis estados psicológicos e emocionais da alma nos últimos 10.000 anos da Terra. Essa carência espiritual responde pelos estados íntimos de inquietude, insegurança, abandono e baixa estima, que, consociados com a culpa e o medo, atiram o ser nos tormentosos abismos da loucura e da solidão. Diante desse quadro lastimável, por instinto natural de defesa, o orgulho humano criou um complexo processo psicológico de proteção ante as sensações, ante a sensação e fragilidade e impotência. Na verdade, nós estamos falando aí do ego, né? Que a gente fala tantas vezes que a gente faz as coisas para se defender e às vezes a gente nem sabe do que está se defendendo, né? E é isso que está esse parágrafo, que a gente aí ao longo dos milênios fomos desenvolvendo essa necessidade de se proteger é, é, por causa da nossa fragilidade perante os fatos, né? E aí onde que a gente foi construindo, né? É que nem ele fala assim, essas máscaras. E é por isso que é tão difícil a gente tirar essas máscaras. Porque elas já estão arraigadas a nós há muito, 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 muito. Muito tempo. Acho que é mais do que isso, né? É difícil tirar essa máscara, porque essa máscara chama-se proteção. E se a gente tirar a máscara, a gente vai se sentir desprotegido. E não é nada consciente, é tudo no inconsciente, né? Então, às vezes, a gente se defende de coisa que não é de agora, né? São coisas que a gente traz
de outras reencarnações e que a gente se defende automaticamente, né? A maior parte das nossas defesas é isso, viu? É isso, né? Algumas coisas é assim, né? Que nem a gente sente, né? Assim, a gente se sente atacado novamente, né? Pela mesma pessoa que está reencarnada com outro corpo, né? Ou então de uma outra maneira, mas a gente já vivenciou aquilo. Então a gente já sabe se defender. E aí a gente vem e se defende. O nosso inconsciente fala. Aquilo nós já aprendemos. É aquela coisa que sai assim, sem você até perceber, né? Que a pessoa falou alguma coisa, você já pá, na hora, né? É isso aí. E aí você fala assim, poxa, por que que eu fiz aquilo? É, Mas é aí é onde que a mesmo. gente fala assim, ó, vamos lá voltar. Qual foi o sentimento? Por que que eu retribuí dessa maneira? Qual foi o sentimento qual foi a emoção que me trouxe? Por isso que a E, gente fala muito sobre isso. Porque a gente revivendo, a gente vai conseguir compreender por que que a gente está se defendendo. mas isso é muito difícil, porque essa defesa, a gente está se defendendo de alguma coisa que muitas vezes aconteceu em outras vidas, então a gente não tem a lembrança. É. Tá lá nas gavetinhas, lá no fundo, né? A gaveta fechada no armário na outra sala, né? É. E, e aí a gente fica nessa dificuldade de poder se transformar, porque a gente não sabe o que tem que transformar. Porque está tão escondido aquilo lá da gente que a gente não percebe, né? Ó, e eu falo assim, né? Eu tive uma reminiscência de uma das minhas vidas, né? Que eu sempre comentei com vocês, que eu fui um cruzado. Não é legal, mas eu entendo o porquê que eu tive essa reminiscência. Porque quando eu fui, né, eu comandei as tropas, eu era líder, né? Eu vim numa encarnação masculina, eu foram onde eu marquei todo o meu perispírito. Então eu compreendo isso. Então faz parte de toda essa escolha, de toda essa queima energética. Mas traz sensações ruins. Traz uma sensação de que assim, de derrota, de ter chego assim, tipo num final do túnel, por lutar por Deus, mas um Deus que não é sanguinário. Deus nunca foi. Mas a forma como era compreendido, a Antigamente, forma que se tirava a espada, né? E eu me lembro que em determinado momento, num trabalho na Casa de Pedra, eu me via como se eu tivesse junto com aqueles que eu tinha vivido naquela época. E era uma disputa muito grande. E eu tinha uma fala. Teve um dia que eu falei assim, gente, guerrilhar eu já sei. Mas só que nessa vida eu fiz a opção de ser branda, de trazer o amor, de tentar trabalhar o respeito, a aceitação. Então, esse é o caminho que eu escolhi. Né? E muitas vezes, por ter escolhido esse caminho, era o caminho de abaixar a cabeça, de compreender que eu precisava passar por aquilo. Mas, assim, a gente passa por essas dificuldades. Não é fácil você ter uma reminiscência e você tá ali e vivendo o hoje. Passado e presente se cruzando não é tão pois é. simples. Não é tão simples. Tem horas que traz realmente uma dor muito grande. Eu posso falar assim que É. Mistura, né? Se misturam, né? Os sentimentos, não sei, é aquilo, né? Uma vez é aquilo que eu falei assim, a arte de guerrilhar eu tenho dentro de mim, sim, entendeu? Então, assim, essa é você transformar tudo aquilo que eu vivenciei em amor, em caridade. Então você tem que estar sempre, sempre regando e lembrando de Jesus. Vamos lá? Vamos.
Eu não tenho nada nos próximos parágrafos. Alguém tem alguma anotação? Não. Eu tenho só uns 5 ou 6 parágrafos para frente. No parágrafo começa assim: conflitamos em verdade conosco próprio. Vocês acharam? Era um pouquinho. Pulou quantas páginas? Uma página só. Só? Ah, sim, achei. Conflitamos, tá. Isso. Lá no final, na última frase, está escrito assim: vou-lhes fazer uma revelação que ainda não sabem para compreenderem melhor os aspectos subliminares das relações humanas. Ana está apaixonada por Antonino e não admite. Eu anotei isso porque vai ser interessante numa coisa que tem um pouco na frente. Continuando aqui, tá? Uhum. 3 parágrafos na frente aí, está escrito assim: isso mesmo, minha prezada Teresa. Uma paixão reprimida. Há alguns anos, trabalhando com Antonino, tornou-se íntima e permitiu fantasias afetivas ante as dores de sua carência crônica. Da admiração pela disciplina e renúncia de Antonino, passou a sentir carinho e depois um afeto particular, regado de sonhos impossíveis. Ela nunca abriu a boca para dizer uma só palavra, nem mesmo o médium desconfia de semelhante acontecimento. Vivendo entre culpas e desejos insatisfeitos, o sentimento reprimido de Ana transformou-se em fornalha crepitante a queimar os tecidos sensíveis da sua sensibilidade. Então, o que a gente vê aqui é uma coisa que acontece o tempo inteiro em todos os nossos relacionamentos, né? A pessoa, ela é tão reprimida por alguma coisa, né? E nem sempre é por um amor impossível, né? Mas por tantas coisas. E aí a gente vê a pessoa explodindo ou tendo determinadas atitudes e a gente critica aquela pessoa. Mas ninguém está na pele dela para saber o que ela está passando, né? O que a gente faz é condenar e julgar e condenar a pessoa. E as nossas atitudes demonstram muitas vezes essa condenação, o que faz aumentar ainda mais o peso em cima da pessoa, né? O que vocês acham? Já aconteceu isso com vocês? O pessoal tá quietinho. Hoje o pessoal tá quieto. Tão bravo com a gente. Não, não tá brava, não. Mas assim, Nós você estamos vê pensando. o quanto que a carência, a baixa autoestima, faz com que a gente olhe o outro e acabe se envolvendo em sentimentos que a gente nem acredita. Porque Fantasia, não é? Fantasia, né? Sim. Fantasia, a pessoa achando que ela é aquilo que se apresenta ali naquele. Não conhece a fundo também. então, a Então, Leda, ó, ela conhecia o médium. Então, os sentimentos que ele passava, as emoções que ele vivenciava, aquilo tocava o coração dela. Fazia bem a ela. Ah, aquilo é uma fantasia? Ou é uma carência? Aquilo que a pessoa gostaria de ter, mas não tem. Então, por isso que eu não acho que seja uma fantasia, mas sim uma carência. Uma carência dessas emoções, certo, tá certo. né? E aí, assim, ela olhando o outro, ela começa a desejar. No sentido dela ter aquilo, de ter aquela atenção, de ter aquele olhar, de ter aquela forma de alguém falar com ela, sabe? De receber aquele carinho como aquela pessoa faz. E aí, aonde que a gente fala assim, as pessoas, existe muito isso nos ambientes em que vivenciamos. Existe isso no ambiente do centro, existe isso no ambiente de trabalho, existe isso no ambiente dos amigos, né? E aí você fala, existe? Existe. Isso. As pessoas, quando estão insatisfeitas,
nos seus relacionamentos, né? Elas, é natural do ser humano, ele entra na comparação. Aí ele vê uma pessoa que é tudo aquilo que ela, vamos Que dizer ela assim, queria, que ela realizou, almeja, que ela queria que o companheiro fosse, né? isso aí. Ela vê ali, e aí então Ela ela acha que é o certo, é aquele, né? Por isso que eu digo que era uma fantasia, por isso que eu falei que era uma fantasia. Mas talvez seja mais para carente, porque a pessoa carente que vai procurar isso. A pessoa que não é carente não vai fazer isso porque está bem, tá assistida, está tudo em ordem com ela, está tá certo, resolvida com é ela, carência, é a carência mesmo, tá está certo. resolvida com ela, né? Quem está normal, está normal, não vai fantasiar, não vai nada, né? Tá tudo bem. É a Mas, pessoa carente que vai querer aquilo lá, acha que devia ter. mas eu faço uma pergunta. Quem que não tem fantasias na vida? Qualquer uma que Todo mundo seja. tem, mas aí tem vários tipos de fantasias, né? Mas todas elas, se não forem bem administradas, podem gerar esse tipo de coisa. É. Ah, sim. E nos ambientes, né? É que nem assim, no ambiente do centro, isso é terrível. Porque dá todas as infiltrações possíveis e imaginárias, Hum. né? Porque, veja lá, né, do grupo X, já tinha o Calixto com a Cíntia. Uhum. E agora o sentimento da Ana com o Antonino. O Antonino. Então já era mais um sentimento. E aí a gente vê, né, como que eles conseguem um plano espiritual inferior fazer toda essa manipulação, né? Eles vão mexendo realmente, vão trazendo aos E acham olhos. brechas, né? Vão achando brechas com mais facilidade. Se a pessoa está centrada, tá bem, está na dela, tudo bem. Mas quando tem essas coisas, tem mais brecha, né? Só que acho que a brecha, nesse caso, ela é consequência dos nossos sentimentos, né? Então, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não deve fazer as coisas pensando em não abrir brecha, né? Porque a gente deve fazer as coisas para que a gente não tenha aquele estado emocional e vibracional que nos causa prejuízo, entendeu? A brecha é consequência, é uma das consequências, né? Vamos lá? Eu anotei 3 frases abaixo, Tá. que é a continuação disso. Sentimentos reprimidos constroem a sombra, essa parcela da vida mental que tentamos ignorar. O fato de guardar segredo é visto por ela como uma virtude, um ato de renúncia. Entretanto, a virtude é gestada no clima da paz interior. Ana é tão repressora em relação a esse assunto que nem mesmo fora do corpo naquela noite se referiu ao médium Antonino. O efeito mais nocivo desse ato de mentir para nós mesmos, em relação aos sentimentos, é a angústia que carregamos, o conflito improdutivo, o estado íntimo de mal-estar que se instala em ciclos alternados de tristeza ou efusiva alegria. Ana está no grupo de risco das depressões. Sua condição íntima é uma estufa psíquica geradora da insanidade progressiva. Então, quando a gente reprime o sentimento, a gente começa a construir a nossa sombra. É aquela parte do nosso sistema emocional, psíquico, que escondem as coisas mais difíceis e a gente não quer ver, né? A gente esconde ela da gente mesmo, né? E aí a gente começa a ter esses sentimentos que ele falou, angústia, conflito improdutivo, estado íntimo de mal-estar. A gente nem sabe por que tem isso. Por quê? Porque isso está na sombra.
foi uma fantasia, um desejo, alguma coisa que a gente reprimiu na gente com tanta força que causou marcas que estão escondidas agora. Mas essas marcas existem e fazem a gente não se sentir bem. O que a gente precisa fazer é, de alguma forma, achar esses sentimentos reprimidos para trabalhar eles, para evitar que isso cause um prejuízo para nós, né? Já tínhamos pensado nisso? O que causa sombra? É. Não, né? Não. Mais uma coisinha para a gente procurar. Observar bastante. Mas ó, já é uma solução. A gente já entende como que a gente causa as nossas sombras, quando a gente não tem, Sim. quando a gente não aceita. É, É, quando a gente não aceita, a gente já sabe que a gente está lá pontuando numa sombrinha. pois Está é. colocando um preguinho na tabuinha do nosso sentimento. É mais uma coisinha, mais um detalhezinho. É. Verdade. Vocês conhecem a história da tábua com os preguinhos? Eu conheço. Conheço. Eu falava sempre para os meus netos essa história. Tinha um pai e um filho. E o filho era um capeta, né? Uhum. E aí o pai tentava educar o filho o tempo inteiro. E o filho não atendia. Aí ele falou pro filho: Filho, cada coisa errada que você fizer, eu vou colocar um preguinho nessa tabuinha. Cada coisa boa eu vou lá e tiro um preguinho. E aí foi indo, né? E aí o tabuinha começou a encher de prego. Aí o menino começou a olhar aquilo e falou assim: Nossa, quanta coisa errada eu faço. Aí começou a fazer coisas boas. E aí o pai foi tirando os preguinhos. E aí foi tirando, né? Punha uns, tirava dois, e assim foi indo até que de repente estava sem preguinho nenhum. Aí o filho chamou o pai e falou assim: Ai, pai, olha lá, não tem preguinho nenhum na tabuinha. Aí o pai falou assim: É isso mesmo, filho, parabéns. Só que dá uma olhada, as marquinhas ficaram. Ah, Então, É. todas essas. Por exemplo, a Ana, né? A Ana, ela tirou o preguinho que é o Antonino, porque ela falou assim: Eu não preciso, eu não posso estar com ele. Eu não vou fazer Eu não isso. vou fazer isso. Mas a marca ficou nela, né? Ficou. pois é. Ela fez o que? Ela reprimiu. 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 Eu não vou viver, isso é errado, eu reprimi. Mas está lá, o sentimento existe, Existe. a emoção existe. E de tantas outras coisas na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, nas coisas que a gente queria e não conquistou, vai ficando lá. E a gente o segredo de tudo é a gente encontrar essas coisas e trabalhar nela, né? Para que não se transforme em doença, né? Porque você vê algumas coisas que falaram, depressão, tudo, são doenças que são causadas por essas repressões internas aí, E se a né? gente for voltar lá no Escutando Sentimentos, o que é a depressão? É quando você está contrariada com Deus, quando você está contrariada com esse self. Significa o quê? Eu sempre vou ceder, sempre eu vou ceder. Quando você não aceita o que você é ou o que você tem, né? É isso aí, né? Eu estou contrariada com esse self, com esse eu superior. Então, o que que eu vou fazer? Vai vindo todo esse sentimento, né? E aí a depressão explode com o quê? Estou extremamente contrariada. Eu tô com raiva, eu não aceito, né? E aí a depressão vem. Quantas coisas nós não aceitamos na nossa vida? Puxa, Oxe, perdi a vixe. conta já. Imagina quantos preguinhos que a gente tem Por na isso que eu estava nossa. pensando quantas marquinhas que eu É, devo ter. Marquinhas, marconas, marcas, enfim, muitas, Uhum. muitas. Temos, tem Né? época da E nossa a com gente não certeza. sabe, a gente pensa que passou, não está mais incomodando, não lembra mais, não sei o quê. Acabou, passou, não é, né? A vai marca passar. está lá. A gente Ficou ainda tem que lá. voltar lá, tem que voltar lá e lixar, arrumar direitinho. Vai para a sombra. É, E aí o que que coisa, acontece? né?
estando Pois na é, a sombra, gente acha que não tem mais. quando alguma coisa que nos faz lembrar daquele negócio acontece conosco, nós reagimos. E a gente nem sabe por que está reagindo, né? Não Você ia é? falar alguma coisa, Virginia? Não, aqui embaixo, uns 2 parágrafos abaixo, que a Teresa vai questionar, né, se ela deveria assumir ou não a extraconjugal. Aí ele fala, não, desculpa, não, Teresa, não creio que a solução seja assumir relações extraconjugais, mas assumir para si mesmo o que sente e trabalhar seus sentimentos. Esse é o segredo, a gente não trabalha esses sentimentos, né? A gente fica lá reprimido, fica com A gente tristeza, com esconde ele. mágoa. Aí a gente não trabalha aquilo, fica lá remoendo, fica guardando, e qualquer coisinha que aconteça, a gente põe ele para fora de novo. Então, e aí onde que tá, né? Como que eu vou trabalhar esse sentimento? O que que eu tô Assumir. vendo? O que que eu tô vendo no outro que chama a atenção em mim? Porque não é o outro que vai me completar, mas é um sentimento que o Antonino tinha, que ela gostaria de ter e ela não tem. Então, se ele tinha bondade, se ele tinha amorosidade, era aquilo que chamava a atenção dela. Era aquilo que ela acolhia. Mas se ela estivesse com o Antonino, ela estaria feliz? Ele conseguiria fazer ela sentir isso? Não, porque a gente não consegue fazer o outro sentir o que a gente sente. Essa é uma conquista. A gente pode olhar no outro e tentar conquistar em nós. Fazer dele, buscar esse sentimento, criar esse sentimento dentro de nós. Porque cada um precisa se completar. Não o outro que tem que trazer a felicidade. Mas Não depender do outro. essa é a grande dificuldade do ser humano. Ele olha aquilo que o outro tem e ele gostaria de ter aquilo. E aí Mas não começa. trabalha para isso, né? Mas não trabalha para isso. Tem que comprar pronto, né? E Passe de ninguém, mágica. Isso mesmo. nem amizades, nem relacionamentos amorosos, nem relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, nada disso resolve. Cada espírito é um espírito. Cada um tem o seu aprendizado. A gente não aprende por osmose. A gente já passou dessa fase. Já. A gente tem que viver, né? Aprender por si. Não vai passar do outro para a gente. Não adianta. Não vai. E às vezes a gente fica, né, naquela esperança, né? Eu posso pegar um pouquinho? Um pouquinho. Sabe o que acontece? Nós somos hábeis, nós somos espíritos muito hábeis. Hábeis em colocar as nossas vontades no lugar onde que a gente não consegue alcançar. Isso gera toda a sorte de dificuldades e de ansiedades e como é que é? Repressões internas para nós, né? E a gente se reprime. Sim. Se reprime. Aí a gente só serve se a gente escutar a música dos Menudos. Vocês lembram dos Não Menudos? tinha aquela música, não se reprima. Não se reprima. Ainda bem que Verdade. todo mundo aqui conhece essa musiquinha aí, né? Leda dançava a música dos Menudos. A Leda dançava a música dos Menudos. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui. Paramos em por que não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Nossa, onde está isso? Eu li um pouco mais abaixo disso, Sérgio. Então, você leu Não Teresa, que acaba em sentimentos. Depois o próximo é a cultura da nossa comunidade. Seria aí a cultura. A cultura. Então, é a cultura. Porque eu li logo isso abaixo que você falou, Sérgio, está ali, não, Teresa. Foi esse parágrafozinho tá que eu certo. li. Tá certo, você tem razão. Fica na Agora é a cultura, né? cultura. Agora, a cultura de nossa comunidade espírita é gestora de alguns hábitos prejudiciais ao Ao crescimento crescimento espiritual. espiritual. Isso aí.